Salve galera, tudo bem? Mais uma aulinha de Físico-Química pra gente. Hoje nós vamos tratar especificamente de equilíbrio heterogêneo, que foi um assunto que eu não tratei da última vez. Falei só de KC, hoje nós vamos falar de KP. E na sequência nós vamos falar também da lei de Le Chatelier, beleza? Importante a lei de Le Chatelier, certeza que vai cair em algum lugar. Vamos lá? Rapidinho. Primeira parte. Bom, primeiro nós vamos falar de KP, que é a constante de equilíbrio quanto às pressões parciais. Quando a gente estudou gases, a gente tinha um lance lá que era PV é igual a nRT, certo? Só que se o volume e a temperatura for constante, for igual para todo mundo, a pressão vai estar representando o número de mols. Isso vai acontecer aqui. Então, se a gente tem uma reação igual aquela que eu tinha falado para vocês, onde A, gasoso, reage com B, gasoso, e isso vai estar em equilíbrio com C e D, ambos gasosos, o que a gente tem? Ó, observa que eu tenho o A é gasoso, o B é gasoso, o C é gasoso e o D é gasoso, certo? Todo mundo gasoso, ocupando o mesmo volume, na mesma temperatura, ou seja, num lugar onde está acontecendo a reação. O que eu posso afirmar para você? Eu posso afirmar para você que o Kp, ou seja, a constante de equilíbrio quanto às pressões parciais vai ser o quê? Sempre produto sobre reagente. Pressão parcial do gás C, lembrando que C é um gás, elevado ao coeficiente estequiométrico dele, vezes a pressão parcial do D, elevado ao coeficiente estequiométrico dele, certo? Dividido pelos reagentes. A pressão parcial do A elevado ao Azinho, que é o coeficiente estequiométrico dele, vezes a pressão parcial do gás B elevado ao coeficiente estequiométrico dele. Tem um detalhe muito importante aqui que você tem que saber. Isso vale apenas para substâncias no estado gasoso. Vamos lembrar, quando a gente fala de Kc, vale aquoso e gasoso. Quando a gente fala de Kp, não. É só estado gasoso. Beleza? Então vamos lá. Vamos fazer o exercício bonitinho. Vamos fazer um exercício bonitinho aqui, ó. Os óxidos de nitrogênio desempenham um papel-chave na formação do smog fotoquímico. Detalhe importante, galera, esse é o exercício 35 do nosso livro, tá? A queima de combustíveis a alta temperatura é a principal fonte de óxidos de nitrogênio. Quantidades detectáveis de óxido nítrico são produzidas pela reação em equilíbrio. N2, gasoso, mais O2, gasoso, que vai produzir, aqui não está um sinalzinho de equilíbrio, mas é equilíbrio, com 2NO, beleza? Também gasoso. O ΔH aqui é mais 180,8 kJ, já para lembrar da termoquímica. Supondo o sistema em equilíbrio, você viu isso? Supondo o sistema em equilíbrio, e que numa determinada temperatura as pressões parciais dos gases em equilíbrio são. Então, ó, eu já tenho o equilíbrio montado. E no equilíbrio, a pressão do NO é 0,1. A pressão do N2 é 0,2. E a pressão do O2 é 0,01 atm. Determine o valor correto da constante de equilíbrio. Facílimo, galera. Por quê? Porque só determinar a constante de equilíbrio, no caso, Kp. Ele não quer a constante de equilíbrio Kp? Maravilha, vamos lá. Kp é igual produto NO. Então é NO, a pressão parcial do NO ao quadrado, certo? Dividido pelos reagentes. A pressão do N2 elevado a 1, porque só tem 1 aqui, vezes a pressão do O2 também elevado a 1, porque eu só tenho um O2. Certo? Como ele disse que supondo o sistema em equilíbrio, ou seja, esses valores já são valores de equilíbrio, é só pegar esses valores, jogar na maquininha de linguiça, que vai ficar lindo, vai ficar tudo bom. Certo? O que vai acontecer? Então, ó, a pressão do NO, 0,1. Então ficou 0,1 ao quadrado, certo? Dividido pela pressão do N2, que é 0,2, vezes a pressão do O2, que é 0,01. Então, 0,1 ao quadrado, dividido por 0,2 é 0,01. Olha que legal. Quanto que é 0,1 ao quadrado? 0,01. Beleza? Dividido por 0,2 vezes 0,01. O que a gente vai fazer? Corta, corta o 0,01. O 0,01 vai dar 1 dividido por 0,2. Lembra que dividir por 0,2 é a mesma coisa que multiplicar por 5? 1 vezes 5, 5.
Esse é o valor da constante de equilíbrio. O legal entender é que constante de equilíbrio também não tem unidade. Constante de equilíbrio quanto às pressões parciais, nem quanto ao KC e nenhuma das constantes de equilíbrio que nós vamos tratar a partir de agora. Beleza? Então está aqui resolvido o exercício, essa é a primeira parte da aula de hoje. Belezinha? O que nós vamos fazer? A partir de agora a gente começa a falar da lei de Le Chatelier. Tá? Embora o nome seja sugestivo, né? Essa lei de Le Chatelier não é tão Chatelier assim, certo? Lei de Le Chatelier aplica-se a uma reação em equilíbrio. Ou seja, quando uma reação está em equilíbrio, ela tende a permanecer em equilíbrio. Isso é fundamental que você entenda. E ela sempre tende ao equilíbrio, embora seja outro, em outras situações, enfim. E existem 3 fatores que vão alterar, que são capazes de alterar o equilíbrio de uma reação. E eu vou mostrar para você o que é o deslocamento do equilíbrio, é tudo na aula de hoje. São 3 fatores: pressão, temperatura e concentração. São os 3 fatores que nós vamos trabalhar, certo? Então o primeiro fator bonitinho que nós vamos trabalhar é a pressão. Então eu vou propor uma reação para vocês, e é uma reação genérica que vale para qualquer uma das dos 3 fatores que a gente vai discutir. Então essa reação ela vai aparecer o tempo todo aqui. Nas 3 coisas que a gente vai discutir, vai aparecer a mesma reação. É uma reação genérica, pero não mútil. Não é bem uma reação genérica, porque ela tem algumas especificidades. Olha isso. A gasoso reage com 2Bs gasoso e estão em equilíbrio com C gasoso mais D gasoso. Beleza? Então eu tenho essa reação em equilíbrio. Está em equilíbrio. Isso é importante para a lei de Le Chatelier. O equilíbrio existe, já está equilibrado. Ou seja, a velocidade que a reação ocorre no sentido 1 é igual à velocidade que ocorre no sentido 2. Certo? Tranquilo aqui, né? Maravilha. Então, o que dá para fazer com a pressão desse equilíbrio? Ué, ou a gente vai aumentar a pressão, ou a gente vai diminuir a pressão. Mas, Dotti, como é que faz isso? Vamos pensar num recipientezinho ali, tá? Vamos imaginar que a reação está acontecendo aqui dentro. Ou seja, eu tenho um êmbolo móvel, tá vendo? E aqui dentro eu tenho A, B, C e D. Beleza? O que vai acontecer? O que eu posso fazer? Eu posso apertar o êmbolo móvel, olha lá, ele vai descer, eu aumento a pressão. Eu posso puxar o êmbolo móvel para cima, ele vai diminuir a pressão. Sacou como é que funciona isso? Então, maravilha. Então, eu posso aumentar a pressão, e se eu aumentar a pressão, eu vou aumentar a pressão de todo mundo. Eu aumento a pressão do A, do B, do C, do D, aumento a pressão de todo mundo. Tá. O que vai acontecer se você for lá? Você vai lá e quer interferir na reação. Então, o que você fez? Você aumentou a pressão. Você quis interferir na reação, aumentando a pressão. O que o equilíbrio vai fazer? Ele quer permanecer em equilíbrio. Tá? Para ele permanecer em equilíbrio, ele vai deslocar o equilíbrio. Então, olha quanta coisa nova que eu estou falando. Ele vai deslocar o equilíbrio para onde existe um menor número de moléculas gasosas. Por quê? Imagina você andando num ônibus lotado, tá? Mas lotado mesmo, tá? Tem tanta gente, mas tanta gente que se tirar o pé do chão, ninguém rouba o seu lugar. A pressão lá dentro é grande, não é? Então, o que precisa fazer para diminuir a pressão que está lá dentro? Tem que diminuir o número de moléculas que tem lá dentro, certo? Como que o equilíbrio faz a diminuição de pressão? Ele consegue tirar uma mãozinha aqui e puxar esse ângulo móvel para cima? Não consegue. O que ele consegue? Ou ele pode deslocar o equilíbrio para a direita ou o equilíbrio para a esquerda. Então você vai olhar para o equilíbrio e vai ver o seguinte. Olha que legal. Desse lado eu tenho 3 moléculas gasosas, que a gente vai falar de 3 volumes. Aqui é 1 mol de A gasoso, 2 mols de B gasoso. Então, no total, os reagentes têm 3 volumes, certo? E nos produtos, nós temos 2 volumes, que é um aqui e um aqui. Ou seja, se você for lá e aumentar a pressão do sistema, ele vai deslocar o equilíbrio no sentido onde há um menor número de moléculas gasosas, certo? Então, ele vai deslocar o equilíbrio
para a direita. Olha lá, ele vai deslocar o equilíbrio químico para a direita. Entendeu como é que isso funciona? Pô, até entendeu. Ah, Dot, até entendi, mas e se eu fizer o contrário? Se eu diminuir a pressão? Bom, se você diminuir a pressão do sistema, o que vai acontecer? Ele desloca o equilíbrio químico no sentido onde há um maior número de moléculas gasosas. Outra coisa importante que você tem que lembrar, nós estamos contando moléculas gasosas, tá? Eu não estou contando sólido, não estou contando líquido, não estou contando aquoso, é só gás. Então, ó, desloca o equilíbrio químico no sentido onde há um maior número de moléculas gasosas. Para quê? Para compensar o que você está fazendo. Então, você aumentou a pressão? Aumentou a pressão? Tá. Desloca para onde tem um menor número de moléculas gasosas. Para cá. Se diminuiu a pressão, ele vai deslocar o equilíbrio para cá. Certo? Bacaninha? Aí você vai perguntar para mim assim, mas Dot, o que é deslocar o equilíbrio? Ó, o que é deslocar o equilíbrio? Aqui. Por exemplo, desloca o equilíbrio químico no sentido onde há um menor número de moléculas gasosas. O que vai acontecer? Não está deslocado para lá o equilíbrio? Não tinha uma seta roxa aqui que apontava para lá? O que vai acontecer? Momentaneamente, a velocidade no sentido 1 fica maior que a velocidade no sentido 2. O que vai acontecer? Vai gastar mais os reagentes e vai produzir mais os produtos, certo? Então, ó, a concentração dos reagentes cai e a concentração dos produtos aumenta. Para sempre isso, Dot? Não. Até que um novo equilíbrio seja atingido. Certo, galerinha? Tá? Ó, outro esquema. E se desloca o equilíbrio no sentido onde há um maior número de moléculas gasosas, não é para cá? Então, ó, a velocidade 1 fica menor do que a velocidade 2, vai deslocar para cá, certo? A concentração dos reagentes aumenta, porque o equilíbrio está deslocado para cá, aumenta a concentração dos reagentes e diminui a concentração dos produtos. Beleza? Essa é a função da pressão dentro do equilíbrio químico. Detalhe importante, Dot, até quando isso? Para sempre? Não. Até que um novo equilíbrio químico seja atingido, certo? Isso vai durar até atingir um novo equilíbrio. Maravilha? Maravilha. Próximo assunto, temperatura. Eu vou colocar a mesma reação aqui, A mais 2B em equilíbrio com C mais D, bonitinho. Só que quando a gente fala de equilíbrio e vai pensar na lei de Le Chatelier sendo alterado pela temperatura, tem que aparecer um cara aqui e é importante que você veja. O ΔH. Aqui eu coloquei, a reação é genérica ou razoavelmente genérica, mas eu coloquei um ΔH menor do que zero. ΔH menor do que zero é um ΔH exotérmico. E aí tem um lance que é o seguinte, o ΔH exotérmico, ou melhor, o ΔH dado, aqui ele falou que é exotérmico, o ΔH dado é do sentido 1. Se aqui é exo, para lá é exo. Se aqui fosse endo, para lá é endo, certo? Então, no caso do exemplo que eu estou te dando, o ΔH é menor do que zero, exotérmico. Então, o sentido 1 é exotérmico. Bom, se o sentido 1 é exotérmico, o sentido 2 é endotérmico. Beleza? E isso é informação que o exercício te dá. De uma forma ou de outra, o exercício vai acabar te dando essa informação. Maravilha. O que dá para fazer com a temperatura do sistema? Ué, ou nós vamos aumentar a temperatura, ou nós vamos diminuir a temperatura. Certo? Então volta o nosso recipiente lá. O que vai acontecer? Vamos aumentar a temperatura? Vamos. Olha lá, vou pôr fogo ali. Pus fogo aqui embaixo. Beleza, o que é esse fogo? Esse fogo é o seguinte, eu estou aquecendo. Ah, eu estou aquecendo o A? Não. Eu estou aquecendo o C? Não. Eu estou aquecendo o recipiente. Estou aquecendo tudo, certo? Beleza. Então, ó, se você aumenta a temperatura, você vai lá, estrupício, taca fogo na bagaça, o que acontece? Você aumentou a temperatura. O equilíbrio vai querer fazer o quê? Vai querer minimizar o que você está fazendo. É o mesmo que vale para a pressão. Ele tende a diminuir a pressão, por isso ele desloca para onde tem menor número de moléculas. Aqui, ele vai querer diminuir a temperatura. Para diminuir a temperatura, ele desloca o equilíbrio químico no sentido endotérmico. Por que endotérmico? Porque endotérmico esfria. Olha lá, o tio já escreveu aqui, ó,
exotérmico em vermelho porque esquenta com letras de cores sugestivas e o endo em azul. Para quê? Para explicar que ele esfria, certo? Então, se você está esquentando, a reação desloca para onde esfria. Beleza? Tranquilinho? Então, ó, desloca o equilíbrio para cá. Joinha? Maravilha. Vamos tirar o fogo de lá. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fazer o seguinte, eu quero deslocar o equilíbrio para lá. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou diminuir a temperatura do sistema. Quando eu diminuo a temperatura do sistema, eu estou esfriando aqui, a reação quer fazer o quê? Quer esquentar. Qual é o sentido que esquenta? O sentido exotérmico para lá. Vai deslocar o equilíbrio para lá. Certo? O que vai acontecer aqui? Aqui, ó, nesse caso, V1 é maior do que V2, nessa situação aqui, certo? Porque ele está deslocando no sentido exotérmico. Essa quantidade diminui e essa quantidade aumenta, certo? Maravilha. E o outro, a velocidade 1 para cá, ó, quando está deslocado para cá, no sentido endotérmico, V1 fica menor do que V2, tá vendo? Para cá, V2 é maior. A concentração dos reagentes aumenta e a dos produtos diminui. Entendeu como é que funciona a pressão? Tem um detalhe mega importante que eu preciso explicar para vocês quanto à temperatura, que é o seguinte. A temperatura é o único fator que altera o valor da constante de equilíbrio. É só a temperatura que vai ser capaz de cortar, de trocar, de mudar o valor da constante de equilíbrio. Beleza? Próximo passo. A lei de Le Chatelier também vai ser alterada pela concentração. A mesma reação, galera? Olha lá. A mesma reaçãozinha bonitinha. O que a gente pode fazer com as concentrações? Ou eu posso aumentar a concentração. Lembra que o simbolinho de concentração são esses colchetinhos? Então, ó, uma setinha para cima é para aumentar a concentração, certo? Tá lá a reação. O que dá para fazer? Dá para aumentar a concentração de um deles, de qualquer um que eu quiser, certo? Mas dá para diminuir a concentração dos caras também. Vamos fazer o seguinte? Vamos aumentar a concentração de alguém? Vamos. Vamos aumentar a concentração de D. Então o que eu fiz? Eu vim aqui, aumentei a quantidade de D. Certo? O que acontece? A reação vai querer minimizar o que você está fazendo. Então ela vai querer gastar D. Se ela vai querer gastar D, o que ela vai fazer? Ela desloca o equilíbrio químico no sentido oposto ao aumento. Quer dizer, eu aumentei D, desloca para cá. Eu aumentei C, desloca para cá. Eu aumentei A, desloca para cá. Certo? Nessa situação ele vai deslocar para cá. Eu aumentei D, desloca para cá. Tá claro? Agora, o que eu posso fazer? Eu posso diminuir a quantidade de C. Ó, diminuir a concentração. Se eu diminuir a quantidade de C, o que acontece? Desloca o equilíbrio químico no mesmo sentido da diminuição. Como é que é isso? Está vendo C aqui? Eu diminuí. O que a reação vai querer fazer? Vai querer minimizar o que eu estou fazendo. Ou seja, ela vai querer repor esse C bonitinho que está lá. Certo? Então ela vai deslocar o equilíbrio para a direita, para aumentar a quantidade de C que você tirou. Certo? Olha lá. Para lá. Certo? Como é que eu tiro o C? Ué, eu venho aqui e vou retirar o C de dentro do recipiente. Ah, Dodge, mas é difícil. Como é que eu vou tirar só C? Eu posso colocar uma substância aqui para reagir só com C e não reagir com D, nem com A, nem com B. Aí eu estou tirando ela da reação. Beleza? Tranquilinho? Maravilha. Ficou claro? Essa é a parte de concentração bonitinha que eu precisava mostrar para vocês de uma maneira bem clara. E essa é a parte de Le Chatelier. Lembra que são 3 fatores? Pressão, temperatura e concentração dos reagentes. Beleza, moçadinha? Ótimo. Então olha o que eu vou mostrar para vocês. Nós vamos fazer um exercício rápido. Ó. Beleza? A mesma reação, bonitinho. Imagina que você tem uma fábrica, certo? Você tem uma fábrica e essa fábrica usa essa reação que eu estou te dando para produzir D. Eu quero produzir D. Certo? Lembra que o ΔH da reação é exotérmico? Maravilha. O que você vai fazer para produzir D? Ah, Dot, vamos colocar mais A e mais B. Beleza, mas isso é insumo, certo? Eu tenho que gastar mais dinheiro para colocar A e B. Bom, eu não quero que o equilíbrio esteja deslocado para a direita. Eu não quero que o equilíbrio esteja deslocado para onde tem um menor número de moléculas. O que você tem que fazer com a pressão da sua reação para produzir o máximo de D? Aumentar. Beleza? Lembra que para cá é exotérmico?
Lembra? Para cá ele é exotérmico. A reação, além de alta pressão, para produzir mais D, ela tem que fazer o quê? Ela tem que trabalhar em baixa temperatura, porque quando você esfria, o equilíbrio desloca para a direita, certo? Então, ó, a fábrica que você tem que produz D sob essa reação, ela tem que trabalhar com com a temperatura baixa e com a pressão alta, beleza? Assim você vai produzir uma quantidade bem legal de D. Tranquilo? Bom, para finalizar, os exercícios já famosos da aula, livro 2, página 276, você pode fazer sem problema do 33 ao 52. Tem KP e tem lei de Le Chatelier dentro da parada aí. Belezinha? Alguma dúvida? Maravilha, ó, quinta-feira tem aula. Se tiver alguma dúvida, quiser perguntar para mim, é lá. Beleza? Tchau, galera, valeu, até lá, um abraço. Beijo.